A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. No último programa, nós revisitamos um tema que nos coloca diante de alguns desafios, algumas questões muito importantes e que dizem respeito, no processo do autoconhecimento, quais são os desafios de um padrão de crescimento interior baseado no medo, na culpa e na vergonha. Não é fácil mergulhar em si para se conhecer e procurar desenvolver as potencialidades, treinar mudanças e alcançar alguns estágios de autoaprimoramento. Até porque isso se faz sempre na relação com o outro. É um trabalho de cada um e que se constrói nos relacionamentos. Envolve muitos desafios. E nesse sentido, nós escolhemos uma obra que tem nos ajudado a refletir sobre esse tema. É a obra do saudoso psicólogo Marshall Rosenberg, que criou um modelo de comunicação. Um modelo baseado na empatia, na compaixão, nas necessidades emocionais do ser humano. E isso nos permite a construção de relações mais saudáveis conosco, com o outro, com o mundo, com a sociedade. E no programa de hoje nós vamos retomar o assunto, hoje falando aquilo que o Marshall chama de autoempatia pelos nossos erros. Comecemos com uma reflexão. Nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, pergunta 1008, encontra-se uma anotação de um amigo espiritual que diz assim: Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. E nas páginas neotestamentárias, primeira carta de João, capítulo 3, encontramos uma bela reflexão, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. São duas reflexões importantes que estão diretamente ligadas ao nosso tema. Como nós lidamos com os nossos erros, digamos assim. Como nós lidamos com aqueles comportamentos que preferíamos não ter tido. Quando nos equivocamos, quando nos deparamos com algumas limitações pessoais, com a nossa condição humana de pessoas falíveis, de pessoas imperfeitas, sem dúvida, e que estamos treinando no dia a dia o autoaprimoramento. Temos utilizado duas obras bem importantes do Marshall. Uma delas é a principal, Comunicação Não Violenta, e a outra é A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Mais uma vez, vamos dedicar uma atenção a um tema que aparece nessa última obra e que fala da autoempatia pelos nossos erros, erros entre aspas, como ele coloca. Por que esse tema? No último programa, nós começamos a falar do capítulo 4 desse livro, que se chama Mudança Interior. É, na realidade, querido amigo, uma aplicação do modelo da CNV ao processo da mudança interior. O seu processo, o meu processo de crescimento interior. Como nós lidamos com aquele comportamento que nós consideramos equivocado, as nossas falhas, nossos erros. E na última abordagem, nós falamos sobre o crescimento via autoeducação. Basicamente, nós tivemos oportunidade de refletir, junto com o nosso autor, sobre os grandes desafios que estão presentes numa educação centrada no medo, na culpa e na vergonha. Esse modelo traz
muitos problemas, muitos desafios devem ser enfrentados para que o nosso crescimento, uma vez construído sobre as bases do medo, da culpa e da vergonha, possa se modificar. Esse processo de crescimento, de transformação interior, precisa olhar para essas questões quando elas estão presentes, e geralmente estão, porque somos também fruto de adultos cuidadores que, via de regra, tiveram também que lidar com uma educação centrada, uma vez mais, no medo, na culpa, na ameaça, na autorrecriminação e na vergonha. Por isso, o modelo da comunicação não violenta tem dedicado uma atenção cuidadosa a esses processos, a esses temas. O Marshall iniciou o trabalho, há outros estudos importantes nesse sentido. A psicologia, na realidade, cuida desse tema já há algum tempo, através de muitos autores que se ocupam dessa questão. São psicólogos clínicos conhecidos, são estudiosos dos processos de desenvolvimento humano. Há muitos educadores também, pedagogos, pensando essas questões, porque é um processo de formação da pessoa. Isso envolve valores, conceitos, preconceitos. Por isso, precisamos pensar um pouco sobre esses temas. E hoje, especialmente, nós vamos abrir aqui o livro, já citado, na parte seguinte, em relação ao tema anterior, que se chama Autoempatia pelos nossos erros. Falamos há pouco. Ele começa citando um escritor que diz assim: fiquemos felizes pela dignidade de nosso privilégio de cometer erros. Felizes pela sabedoria que nos ajuda a reconhecê-los. Felizes pelo poder que nos permite direcionar a sua luz para iluminar vividamente o caminho de nosso futuro. Erros são dores que produzem sabedoria. Sem eles, não haveria crescimento individual, nem progresso, nem conquistas. Marshall nos convida a pensar sobre esse tema, dizendo que muitas pessoas sentem uma dor imensa pelo que fizeram ou passaram na vida. Para ajudá-las a lidar com a fonte do sofrimento, a primeira coisa é pedir-lhes que identifiquem o que acreditam ser a causa. Esse é um ponto importante. A ideia desse tema, querido amigo que nos ouve, é refletirmos sobre a forma como nós lidamos com os nossos equívocos. Isso já foi abordado no outro programa. Eu convido o amigo ouvinte a acessar o conteúdo, caso queira, porque é uma sequência desse tema. Porque nós fomos treinados, educados, a olhar para os nossos erros, os nossos equívocos, de uma forma muito severa, gerando julgamentos, uma autorrecriminação, quando, na verdade, quando erramos, podemos aprender muito com os nossos erros. Podemos aprender sobre quem somos, quem queremos ser, as necessidades que nos movem, os valores que nos guiam, os nossos conceitos pessoais e também os nossos preconceitos pessoais. São reflexões muito valiosas, mas é preciso que consigamos dar alguns passos para chegarmos a esse ponto de conseguirmos aprender com os nossos erros. Como ele diz claramente, o primeiro passo para ajudar as pessoas é ensiná-las a aprender com os seus erros, sem perder o autorrespeito. Então ele começa fazendo um convite. Pense em um erro. E ele até brinca com isso, dizendo: é por isso que excluímos as pessoas perfeitas de nossos treinamentos, porque elas não têm nada a ser trabalhado. Bom, não é o nosso caso. Temos muitas coisas para serem trabalhadas, porque também já cometemos alguns erros. Então, depois que a pessoa pensou em algo que ela fez e que gostaria de não ter feito, Marshall pede que essa pessoa fale, então, sobre
o que ela pensa sobre si mesma a partir desse erro. E então é esperado que as pessoas falem coisas do tipo: como eu sou um idiota, eu tenho uma falha interna, eu tenho um defeito. E investem em frases como eu deveria, ou eu não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter sido mais sensível. Ele diz algo interessante: a palavra deveria causa muita dor, e é um fato. Nós sabemos disso porque, ele prossegue, a palavra deveria vem diretamente daquele jogo de violência que sugere que existe o bom e o mal, o deveria e o não deveria. Há uma tendência nossa e de todo um processo de formação da pessoa no sentido de acreditar que o mundo está dividido entre o bom e o mal, o deveria e o não deveria, mas isso não corresponde à realidade. Há muitas camadas entre o chamado bom e o chamado mal, entre aquilo que deveria e aquilo que não deveria. Há muitas sutilezas, há muitas variações, e o comportamento humano nunca foi e nunca será simples. Ele é, por definição, complexo. Há muitas coisas envolvidas no comportamento humano. Inclusive, não podemos considerar o indivíduo como um ser isolado do contexto social, porque ninguém nasce, cresce e se desenvolve num vácuo de relações sociais. Estamos num contexto, estamos mergulhados numa cultura que tem os seus valores. A nossa visão de mundo também é modelada através dessa convivência social. Somos seres sociais, seres coletivos. As estruturas sociais modelam a nossa forma de pensar. É preciso compreender que o ser humano é mais complexo. Por isso é tão difícil, para não dizermos praticamente impossível, julgar o comportamento de uma pessoa. Mas essa ideia que aprendemos a desenvolver do deveria e do não deveria, não é muito prática essa ideia. Não ajuda, na verdade, amigo ouvinte. O modelo da CNV faz um outro convite. É mudar a forma de avaliar tudo isso. É sair desse modelo auto-recriminatório. Você não deveria ter feito isso. Você é descuidado. Você é burro. Você é egoísta. Tem algo errado com você. Sair desse modelo nada prático, nada funcional, e pensar em termos das necessidades. Esse é o ponto-chave, querido amigo que nos ouve, porque o modelo anterior desqualifica, deprecia e autodeprecia, ao passo que quando passamos a pensar em termos das necessidades que nos guiam e que nos sustentam, tudo muda. Porque quando nós, diz ele, identificamos a necessidade que não foi atendida quando agimos como agimos, é bem mais fácil tirar um aprendizado, porque começamos a imaginar como poderíamos ter atendido a necessidade de uma forma melhor sem perder o autorrespeito. É traduzir a experiência em termos da linguagem das necessidades. Nós precisamos anotar isso. Sair da autorrecriminação, que é uma forma de não se respeitar como pessoa, e traduzir a experiência, o erro, através da linguagem das necessidades. Isso vai ficar mais claro com o exemplo. É um exemplo parecido com o exemplo da mãe do último programa. Eu convido uma vez mais o ouvinte a consultar o programa caso queira.
São duas perguntas importantes. Quando eu tomo consciência que eu agi de uma forma que eu entendi, que eu avaliei, que não deveria ser dessa forma, eu no fundo não queria ter falado daquele jeito. Eu agi mal, eu agi de uma forma indelicada, eu usei as palavras que no fundo eu não queria ter usado, mas quando eu me dei conta, tomado pela raiva, pela contrariedade, eu perdi a cabeça e falei daquela forma, naquele tom, usando essas palavras que no fundo eu não aprecio e eu não queria ter dito para o meu filho, para o meu companheiro, para a minha companheira, para o meu vizinho, para o meu amigo. Então, o que fazer a partir desse momento? Vamos repetir, sair do modelo da autorrecriminação, dizendo coisas do tipo: eu sou realmente uma criatura desprezível, eu sou atrasado, eu realmente não tenho valor, eu não sou um bom amigo, eu não sou um bom pai, uma boa companheira, um bom companheiro, afinal de contas, e assim por diante. Sair desse modelo. E vamos falar de novo com as palavras do Marshall. Traduzir a experiência em termos da linguagem das necessidades. E aí são duas perguntas fundamentais. Primeira pergunta: quando você fez o que fez, falou o que falou, agiu dessa forma, lembra da situação? Qual foi a necessidade desatendida? Essa é a primeira pergunta. Não é uma pergunta comum, não é uma pergunta para a qual nós fomos preparados, porque ela vai, comentamos isso no último programa, na contramão de uma educação centrada no medo, na culpa, na vergonha e na autorrecriminação. Qual é a necessidade, ou qual foi a necessidade desatendida? Essa é a primeira pergunta. E nós podemos aqui retomar o caso da mãe do último programa, até porque o exemplo que ele dá aqui nesse outro capítulo é basicamente o mesmo. A mãe que gritou com o filho, usou palavras que não queria ter utilizado no momento da contrariedade, no momento da raiva, portanto, como consequência, no momento da fala agressiva. Primeira pergunta que nos permite sair da autorrecriminação. Eu sou uma péssima mãe, eu sou um pai horrível, insensível, sem nenhuma empatia pelo meu filho. Sair desse modelo porque não é prático e não ajuda, só aumenta a dor e o sofrimento e pode nos distanciar de uma relação saudável e construtiva com esse mesmo filho. Qual a necessidade desatendida? Como diz a mãe, respeitar o filho. Essa é a necessidade que ela desatendeu. Não é uma falha moral. Isso é importante, amigo ouvinte. Trata-se de uma necessidade da pessoa, dessa mãe, que foi desatendida. Respeitar o filho. Respeitar todas as pessoas, especialmente um filho, uma filha. E gritar com raiva é uma comunicação violenta, desrespeitosa. Então, essa necessidade primeira, nessa mãe, foi desatendida. Então, é preciso tomar consciência disso. É bem possível que venha a tristeza quando eu tomo consciência disso, mas é uma tristeza fruto de uma tomada de consciência e não fruto da culpa e do remorso e da autorrecriminação que vai gerar vergonha. É diferente. É como cair em si e experimentar a tristeza. Isso faz parte. E é preciso, na sequência,
tomar consciência da outra necessidade. Porque essa primeira foi a necessidade que ela acabou desatendendo ao agir dessa forma. Ponto. Mas a pergunta 2, que fala da necessidade segunda. Qual a necessidade que eu queria atender quando agia assim e não consegui? Qual é a necessidade que eu queria atender? Proteger meu filho, cuidar do bem-estar dele. Porque quando eu expresso um julgamento moral, eu não falo de necessidades, eu falo de falhas e não de crescimento. Uma mãe horrível, isso é um julgamento moral, autorrecriminatório. Eu não deveria ter me comportado daquele modo. Sim, ok, mas como crescer a partir disso? Então a primeira necessidade, a desatendida, é essa, ou foi essa. Qual a necessidade que eu queria atender quando eu agi daquela forma? Proteger meu filho. Cuidar do bem-estar dele, para ele crescer forte e saudável como pessoa, na plenitude da sua condição humana, da sua dignidade. Era isso que eu queria e não consegui naquele momento, naquele instante de relação com esse filho. Então Marshall reflete conosco dizendo assim: quando as pessoas conseguem ter empatia por si mesmas, que isso fique claro, amigo ouvinte, o que é ter empatia por si próprio? É identificar essas necessidades. Eu agi assim não porque eu tenho uma falha como pessoa, não que eu seja ruim, defeituoso, mas sim porque eu não me conectei com as minhas necessidades naquele momento. Então, Marshall diz: quando as pessoas conseguem ter empatia por si mesmas dessa maneira, nas ocasiões em que começam a se criticar, conseguirão traduzir as críticas em necessidades não atendidas. Isso é muito importante. Transformar as críticas pessoais em necessidades não atendidas. Portanto, quando as pessoas praticam a autoempatia, tornam-se mais capazes de aprender com suas limitações sem perder o autorrespeito, sem sentimento de culpa ou sem caírem numa tristeza profunda. Ele vai além quando diz que, em verdade, eu diria que se não conseguirmos oferecer empatia a nós mesmos, fica muito difícil oferecê-la a outros. Se ainda achamos que há algo errado conosco quando cometemos um erro, como vamos pensar de forma distinta em relação às ações de outras pessoas? Quando oferecemos empatia a nós mesmos e permanecemos efetivamente conectados com a nossa verdade interior de um modo que enriquece a vida, conseguimos ouvir ou sentir quais necessidades estão deixando de ser atendidas com nossas atitudes. E nesse momento, também descobrimos quais necessidades intentávamos atender ao fazer o que acabamos de fazer. É muito claro isso. Quando eu agi como eu agi, qual a necessidade desatendida? E qual a necessidade que eu queria atender e naquele momento eu não consegui? Isso vai me dar chance de fazer diferente numa outra situação. Isso significa respeitar a si próprio e respeitar as minhas limitações e crescer a partir disso. E também nos ajuda, diz o Marshall, a refrear julgamentos sobre o que os outros dizem ou fazem. E ele diz algo muito importante, concluindo esse capítulo. Se somos violentos com nós mesmos, como contribuir para a pacificação do mundo? Isso é preciso prestar atenção, que há uma sutileza aqui.
A paz começa dentro de nós. Mas olha o que ele diz. Não estou dizendo que temos de nos livrar de todo o violento aprendizado interior antes de olhar para o mundo exterior. Isso é importante. Ou que devemos procurar formas de contribuir para mudanças sociais em uma escala mais ampla. Eu estou dizendo que precisamos fazer tudo isso simultaneamente. Isso é muito importante. A mudança interior e também as intervenções nas estruturas sociais. Tudo isso tem que ser feito ao mesmo tempo, porque uma impacta a outra. Portanto, não há como pensar, a paz começa dentro de mim, sem olhar para a realidade social. Isso não é possível. É um processo de mão dupla. Mas é muito importante dedicarmos essa atenção a nós mesmos e construirmos uma relação mais autocompassiva, baseada nessa empatia que dedicamos também a nós próprios. Aqui nos despedimos, querido amigo que nos ouve, e desejando muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.